Bora lá para mais um episódio de Velho Pode Experiências que Inspiram. Esse canal que eu tenho certeza que em algum episódio ali você vai encontrar uma frase, uma fala, uma história que vai lá no fundinho do seu coração e com certeza vai mudar, vai virar aquela chavinha tão especial que você estava ali esperando para fazer diferente. Então, ativa o sininho, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, que é muito importante. Agradecendo os nossos patrocinadores, porque sem eles esse Velho Pode não vai pro ar. Então a gente agradece a Madaco, a gente agradece a Side, a gente agradece a Nutrem Sênior e a gente agradece ao Espaço Levelô. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Essa mulher que está aí nas redes sociais, mudando, falando, construindo novas possibilidades. E hoje a gente vai conversar com a Carla Cabral. Carla, muito obrigada por ter vindo ao nosso Velho Pode. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E bora lá conversar sobre a sua trajetória. Claro, vamos conversar. Eu que estou muito feliz e muito honrada de estar aqui nesse podcast tão interessante, com um título maravilhoso. Velho pode muito, né? E pode muito. A gente fala aqui, tem gente que não gosta muito da palavra velho, mas eu falo, eu adoro a palavra velho e acho que velho pode. A gente tem que falar de velho sim e desmistificar essa ideia de que velho é uma palavra pejorativa, né? Eu gosto muito de falar de velho. Então começa aqui contando pra gente. A gente aqui não tem medo de falar a idade. Então pode falar a sua idade e vamos falar pro mundo quem é Carla Cabral. Olha, eu sou uma mulher 60 a mais, eu tenho 63 anos. Opa, maravilhosa! E eu me defino como uma mulher ousada e corajosa. Nossa. Uau, maravilhoso! Quer dizer, claro que eu segui um roteiro na minha vida bem tradicional. Eu fiz faculdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo, eu cheguei a trabalhar, fazer carreira, fazer especializações. Fiz um concurso público para ter segurança, fui para o serviço público como arquiteta, trabalhei mais de 30 anos e casei. Sou casada até hoje, tenho uma filha. Então, assim, aquele tradicional. E aí, chegando na aposentadoria, eu comecei a pensar o que eu ia fazer depois da aposentadoria. Lá na arquitetura, sempre foi uma escolha? Sim, eu escolhi. Ninguém me forçou a escolher arquitetura. Eu tinha uma dúvida, né? Uhum. Acho que isso é muito normal aos 17 anos, 16, 17 anos, quando você vai fazer o vestibular. Porque o que a gente conhece da vida? O que a gente conhece da gente? Eu acho que isso é para todos os jovens, né? A gente enfrenta essa dificuldade. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu fazia comunicação, jornalismo, se eu fazia arquitetura, mas alguma coisa dizia que eu tinha que fazer arquitetura. Talvez porque na faculdade eu conheci meu marido, as grandes amigas eu tenho da faculdade até hoje, assim, eu formei um grupo muito forte, não tenho grandes amigas só da faculdade, mas na faculdade foi esse sólido, grupo né? Potente, é forte até hoje na minha vida. Então, assim, eu acho que tinha uma razão de ser eu fazer arquitetura. E aí, depois de mais de 40 anos como arquiteta, eu podia me reinventar para viver a outra metade da minha vida, né? É muito doido esse movimento da aposentadoria, porque se você parar para pensar, Carla, até se a gente pensar 30 anos atrás, 20 anos, não é nem tanto tempo assim, a pessoa quando se aposentava, ela realmente estava muito próximo de morrer. Repara para você ver, as pessoas se aposentavam, o nosso tempo de vida era menor, Sim. Então a pessoa de fato se aposentava do trabalho e normalmente da vida. Não queria fazer mais nada, agora já tô no final de tudo mesmo. E agora isso é totalmente diferente. Você se aposenta e você tem uma vida enorme pela frente. Então eu acho que esse questionamento do que eu vou fazer com tanto tempo pela frente é um questionamento muito importante e muito grandioso, porque eu vejo que muitas pessoas que não fazem essa pergunta se perdem depois que se aposentam. Exatamente. Eu falei para você, né, que eu fiz minhas especializações, uma delas em gerenciamento de projetos. Então, assim, eu sou uma mulher muito planejadora. Então, eu gosto de pensar, gosto de me programar, me planejar e executar, não só de planejar, né? Sim. Porque eu não paro no planejamento, traçar meta, traçar objetivos. E foi isso que eu fiz depois da aposentadoria. E para
entender, quer dizer, até antes de me aposentar, eu comecei a pensar antes, e até para descobrir o que eu queria fazer, eu comecei a ir a eventos, a fazer cursos, a abrir o leque, né? Abrir o leque, eu quero ver assim, o que tem por aí para mim. E aí, num evento que eu fui, eu gosto de contar essa história, porque essa história é bem curiosa. Eu fui num evento, como outros que eu já tinha ido, e aí, chegando lá, só tinha uma garotada, assim, uma garotada, não tinha nem 30 anos. Tudo bem. Todo mundo muito jovem. A palestrante também era jovem, mas uma pessoa maravilhosa, tem muitos seguidores na rede social, eu sigo ela também até hoje. E ela começou a falar sobre protagonismo feminino. E aí ela dizia na palestra dela que aquelas meninas que estavam ali tinham que agir assim assado para quando elas chegassem lá, elas estarem satisfeitas da vida, quando elas chegassem lá, estariam realizadas. Quer dizer, era assim, exercer o seu protagonismo, o seu poder de escolhas para quando chegasse lá. Quando acabou a palestra, eu levantei a mão e perguntei, peraí, e para quem já chegou lá? Isso que eu ia falar agora, e para quem já chegou lá, né? Aí ela ficou me olhando assim, como assim? Eu falei, não, porque na época ainda não tinha, que maravilhoso. Eu tinha 60 anos, já comecei a contar a história para ela, ela me chamou no palco, começou a me entrevistar, e eu comecei a falar, e eu saí de lá com a certeza que eu tinha que falar desse meu momento. Tinha que falar de alguma maneira desse meu momento. E aí, claro, hoje em dia, com a facilidade do Instagram, das redes sociais, eu até já tinha Instagram, Facebook, etc., eu saí falando. É que negócio. Primeiro começa, depois melhora. Saí falando nas redes sociais e sobre isso, sobre a questão da busca, né, dessa outra metade da vida, desse aumento da expectativa de vida, em que a gente agora quer realizar mais, quer ter outras experiências, quer buscar talvez um sonho antigo. E aí a coisa foi se delineando na minha vida e eu fui vendo, poxa, eu estou aqui, me comunicando, uma comunicadora, era aquilo que eu queria fazer lá atrás, que eu pensei em fazer. Nossa, é isso. E aí eu fui abrindo o leque e tendo outras atividades, inclusive um podcast, que é o 60 Pode Mais. É isso, porque assim, o que eu acho interessante nessa fala, e quando você traz essa informação de que assim, e para quem já chegou lá, porque o que eu vejo muito, isso no meu consultório acontece muito, é o não planejamento desse processo da aposentadoria. Porque muitas vezes, Carla, a gente tem assim, na cabeça, né? Não vejo a hora de me aposentar, porque aí eu não tenho mais horário para nada, não devo mais satisfação para ninguém, não preciso bater meta, não preciso bater ponto, não preciso... A gente tem aquele imaginário de que, na verdade, é férias. Só que as férias acabam, né? E a gente passa um período de férias, que a gente vai lá, reabastece tudo e volta para uma rotina de trabalho. Só que a aposentadoria, você não tem essa volta da rotina. E muitas vezes é muito comum, eu tenho muitos pacientes que deprimiram muito depois da aposentadoria, justamente porque, em momento algum, planejaram que assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, muito legal. Mas depois de 4, 5 meses, não tem mais filme no Netflix para você assistir, não tem mais nada para você fazer. Tudo que você tinha que arrumar dentro da sua casa, você já arrumou, os filmes você já assistiu, o que você queria comprar, você já comprou, o que você queria... E, de repente, você se vê num volume de tempo enorme, porque você já não tem mais aquele escopo todo da época do trabalho, e você olha para os lados e fala, e agora? Então, eu acho que essa sua fala é muito potente, e a gente nunca trouxe essa discussão aqui para o Velho Pode, justamente e aí, eu já atingi, eu já consegui eu tive uma faculdade, eu tive uma profissão, eu tenho uma profissão, eu me estabeleci nessa profissão, eu tive sucesso nessa profissão, agora está na hora de aposentar. E aí? O que eu vou fazer com esse tempo, que não é mais 2 anos, 5, 8, são 30, às vezes 40. Quantas possibilidades você tem a partir daí? E eu acho que nesse cenário, as mulheres são melhores nessa reinvenção do que os homens. Grupo Sai de Rio, empresa especializada em cuidadores de idosos. O seu idoso, cuidado com carinho e atenção no conforto da sua residência. Porque as mulheres, elas buscam mais essas questões internas. Sim. Elas se permitem. E os homens não, por uma questão social, uma questão de formação talvez, né? Talvez não, é exatamente isso, né? Os homens não se questionam tanto.
eles têm aquela questão para cumprir, e não se aprofundam nas suas questões. Não digo todos os homens, nada é 880. 880, existem exceções, óbvio, mas se você for ver cursos de desenvolvimento pessoal, você só encontra, na sua maioria, mulheres. Mulheres, sim. Porque elas buscam isso. E o que você falou agora, você falou muitas coisas importantíssimas. Por exemplo, essa questão, não vou dar mais satisfação para ninguém, eu vou acordar a hora que eu quiser, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Muito também é em função de não gostar do que estava fazendo, da sua profissão. Né? E não foi o meu caso. Eu gostava muito do que eu fazia. Claro, era 100% feliz, eu nunca tive aborrecimento. Não, mentira, mas a vida é isso. Pontos positivos, pontos negativos, a gente vai superando, vai ali se moldando e chega no seu objetivo. Então, eu fui feliz e eu acho assim, quando você chegar na aposentadoria, você não precisa trabalhar, não é nem uma questão de vou trabalhar em outra coisa, mas é você encontrar essa palavra tão batida, mas é importante, um propósito, uma razão de ser. Nem que seja, eu vou à praia de manhã cedo jogar beach tênis. Eu vou acordar cedo para jogar beach tênis, depois eu volto, sabe assim, você estabeleceu uma rotina para você, porque quando você não tem rotina, aí é que cai na depressão realmente. Não precisa ser um trabalho. E muitas vezes se sentir também útil. Eu não sou contra quem vai, de uma certa maneira, cuidar dos netos, quem vai fazer trabalho voluntário. Tudo isso é muito interessante. Se isso te satisfaz, se isso te preenche, e é uma escolha sua, exatamente, porque agora é o momento da gente se priorizar mais do que nunca, então tá tudo bem. Se é uma escolha sua e se você está se priorizando naquele momento. Porque eu acho que quando a gente tem essa... as pessoas falam, você falou agora uma palavra que as pessoas, de um modo geral, falam muito mal, rotina. E eu falo, gente, para de falar mal da rotina. Rotina é uma coisa importante, porque quando você não estabelece o mínimo de logística nesse dia a dia, é isso. Se você nunca tem hora para acordar, se você nunca tem hora para dormir, você nunca tem hora para levantar, os dias vão passando e vão se transformando numa coisa vazia, sem propósito, sem vontade, sem motivo, sem expectativa, sem perspectiva. Então, eu acho que a gente, quando trabalha minimamente nessa rotina, você já sai desse lugar. E quando foi que você entendeu que essa comunicadora estava aí para brilhar? Chegou com tudo? A que estava guardadinha lá desde a época do vestibular. Eu fui para as redes sociais. E aí, nas redes sociais, eu comecei a falar, comecei a gravar os vídeos, comecei a colocar conteúdo. E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, que legal, né? Legal você estar lá. Poxa, você se comunica, você... E eu vi que era isso. Eu acabei me transformando nessa comunicadora, né? Pelo retorno das pessoas. E quando eu resolvi fazer o meu podcast, em que eu entrevisto as pessoas, como a gente está fazendo aqui, eu estou sendo entrevistada, eu percebi ali também essa dinâmica, né, do jornalismo, da repórter, sei lá. Quer dizer, de uma certa maneira, eu estou aqui vivendo essa outra vida, com essa possibilidade de viver essa outra vida. Isso não é incrível? Isso é maravilhoso. Esse sentimento que eu acho que a gente tem que estar sempre atento de que a gente pode, a qualquer tempo, a qualquer hora. Eu tenho um paciente, homem, e, como nós falamos, os homens são um pouco mais rígidos, mas ele é um caso muito interessante, porque ele foi engenheiro a vida inteira, por uma imposição do pai. Ele, diferente de você, que fez arquitetura porque você quis, o pai queria um homem engenheiro. Isso era muito comum lá atrás, né? Um engenheiro, advogado, um médico. Um médico e um padre. Era basicamente, né? Tinha ali um grupo que não podia muito fugir disso. E o pai disse, então, a ele que ele só podia ser, que ele tinha que ser engenheiro. Então, ele fez engenharia, e passou mais de 35 anos vivendo em função da engenharia. Também casou, teve os filhos, e ele me trazia sempre, Roberta, fui engenheiro a vida inteira, mas eu sempre tive o sonho de ser médico. E aí, muito bem, o que aconteceu? Ele se aposenta,
aos 68 anos de idade. E, sem contar para ninguém da família, ele presta vestibular e passa. E ele está na faculdade de medicina, hoje com 72 anos. Isso foi, e acredite, Carla, isso virou um enorme problema na família. Olha que interessante. Que coisa. Por quê? Porque a esposa dele não era isso que ela queria. Porque ele sempre trabalhou muito. Ela sempre disse que ele nunca estava em casa nos momentos, né? Porque ele estava sempre trabalhando. E ela aguardava ansiosamente que ele se aposentasse para que eles tivessem uma outra vida. Ela queria viajar, e ficou incompatível. Olha que interessante isso. Uma expectativa, a vida dela se resumiu a uma expectativa que ela tinha em relação à vida dele, né? Exatamente. Assim, também tem que pensar sobre a vida dela, como foi, né? Exatamente. Quer dizer, ela estava ali não se realizando, esperando. Olha que loucura. Assim, então, assim, olha como as histórias vão, né, se enredando, e é isso. E ela chegou aí no consultório para reclamar e falar sobre essa situação, que ela estava muito infeliz, né? E aí eu trouxe justamente isso para ela. Eu falei, o que você está fazendo por você? Porque tudo aqui que você está me falando, você está falando da vida dele, da história dele, da dinâmica dele, do trabalho dele. E o que você fez? O que você deseja fazer? Qual é o seu sonho? E ela não sabia me responder. Ai, que triste. É isso, mas ela, né, ainda tem oportunidade de descobrir. E eu disse isso para ela. Eu falei, por que você não vai buscar agora algo que realmente dê prazer? Porque isso também, né? Eu acho que a gente chega numa idade em que você tem que realmente se haver com os seus sonhos, com os seus desejos. Mesmo que a vida inteira tenha sido diferente, ou porque você não podia fazer outra coisa, ou porque você só tinha aquela oportunidade, sempre há um momento de você virar a chavinha e de você se reinventar. Com certeza. Né? Quando eu falei para você que eu sou ousada e corajosa, não só nesse momento da minha vida, né? Assim, acho que a minha vida inteira eu sempre corri atrás dos meus desejos. Assim, quando eu era garota, eu vi uma vez, ainda pré-adolescente, eu vi na televisão uma apresentação de ginástica. E eu falei, mãe, eu quero ser ginasta. Só que assim, o que é ser ginasta, minha filha? A gente não tinha nenhuma Daiane dos Santos, nenhuma Rebeca Andrade, E aí apareceu um treinador lá dando aula num clube perto da minha casa, eu lá fui para fazer a ginástica, mas depois eu me descobri numa outra ginástica que nem era famosa na época, que era ginástica rítmica. Uhum. Aí eu fui treinar, não era uma ginasta talentosa, mas eu gostava tanto, eu me dedicava tanto, que eu acabei sendo convocada para a seleção brasileira. E eu realizei esse meu desejo. Num outro momento da minha vida, eu quis fazer... Mentira, que você foi convocada! Exatamente. Num outro momento da minha vida, eu quis fazer teatro. Aí meus pais falaram assim, não, minha filha, fazer teatro você não vai fazer, não vou pagar teatro, bobagem fazer teatro. Eu falei, fui lá, já estava na faculdade de arquitetura, prestei vestibular para a Unirio, porque era universidade pública, não ia precisar pagar. Uhum. Entrei para a faculdade de artes cênicas e fiz artes cênicas. Eu também tenho essa outra profissão que eu nunca exerci, mas eu estive ali. Eu fui atrás de um desejo, depois eu vi que a vida era difícil, eu precisava ganhar dinheiro, tinha que trabalhar e seguir na arquitetura e, como disse, fui feliz. No Trensênio, eu me vejo pró-idade, porque envelhecer bem é viver cada fase da vida com plenitude, alegria, seja pró-idade. Então é isso, e aí essa ousadia também e coragem de chegar, eu queria falar e fui para a rede social, eu tive amigas que me perguntaram, o que você está querendo com isso? Que história é essa? Sabe? O que você está querendo com isso é uma boa pergunta, né? Olha que loucura. Por que tem que ter essa pergunta? Como assim? Por que você está querendo com isso? Eu quero com isso falar. Eu quero ir para a rede social falar. Então, eu vou falar sobre essa nova geração, dos 960+, desses longevos, ativos, que estão querendo se reinventar, estão em busca de um sonho antigo, ou estão querendo continuar produzindo. Eu quero falar disso. E aí eu encontrei um universo, né, incrível, porque muita gente passando por isso também,
e muita gente não entendendo também o que estava vivendo, mas muita gente trabalhando nisso. E aí eu fui, né, como arquiteto e urbanista, fui pesquisar mais questões de dados, de demografia. E realmente, o Brasil está envelhecendo. Se você for ver os dados do IBGE, nós estamos envelhecendo. Com a melhoria da qualidade de vida, com a melhoria do saneamento básico ao longo do século XX, evolução da medicina, etc., essa expectativa de vida que se falou aumentou. E médico, muito. Você sabe, mais do que ninguém, né? Vacinas e penicilina e tantas coisas que foram criadas aí ao longo do século XX. Então, a expectativa aumentou, as pessoas também, por conta da vida, reduziram o número de filhos. Então, realmente, a população está envelhecendo e lá para 2060 tem uma tendência da população brasileira diminuir. Então, eu acho que os governantes, todos os deputados, senadores, acho que as pessoas têm que começar a olhar para essa questão e repensar esse país e as políticas públicas. E também os empresários e todo mundo, porque eu estava lendo um livro outro dia do Alexandre Kalash, e ele fala que, recentemente, 11% dos estudantes, estou trazendo para o seu lado, 11% dos formandos de medicina em 2024 escolheram obstetrícia. Outros 11% pediatria. E só 0,5% geriatria. Não vai ter tanta criança assim para cuidar, gente. Todas essas questões, a gente realmente precisa trazer à tona. Você falando de arquitetura, no final do ano passado, eu fui convidada para fazer uma live com uma arquiteta de São Paulo. Gosto muito dela. E a discussão que nós trouxemos para a live era justamente desse movimento de uma população que está envelhecendo muito. E que, inclusive, o urbanismo vai ter que mudar, Carla. Sim, a com maneira certeza. de se programar, de se projetar casas, as ruas, as escolas, os lugares para você acessar um restaurante, tudo vai ter que mudar de cara. Porque hoje, você pensa, dentro de uma casa, eu faço atendimento domiciliar. Dentro de um atendimento domiciliar, Carla, quando eu chego numa casa, eu já começo falando... O meu primeiro movimento não é falar do paciente, é falar da casa, da estrutura da casa que está completamente inadequada para aquele idoso. É uma quantidade de tapete, é uma quantidade de mesinha de centro. Gente, pelo amor de Deus, não tenha mesinha de centro em casa que tem velho. Pelo amor de Deus, né? Então, claro, assim, é tapete para todo lado. Um box com degrau. É um box com degrau. É o tapete no box, porque não basta ter tapete na sala. É tapete na sala, é tapete na cozinha, é tapete do box perto do banheiro. É tapete para tudo. E não é antiderrapante. E não é antiderrapante. Isso quando não tem crochê, né, meu amor? Você não está entendendo a quantidade de crochê que eu encontro por aí, né? Então, assim, são casas que elas não estão nem um pouco minimamente adaptadas para a realidade da pessoa que já tem um idoso em casa. Eu, por exemplo, meu pai mora comigo. Na minha casa, já tem barra de segurança no banheiro, a escada tem barra de ponta a ponta, o banheiro tem um banco. Então, assim, a gente já cria movimento. Na minha casa não tem um tapete, porque... mas ele está lúcido, ele está orientado, ele não é tão idoso assim, mas ele é um idoso. Uma fratura aos 74 anos é totalmente diferente de uma fratura se você tiver 30. Então, assim, esse movimento, você começa a perceber também dentro desse seu universo da arquitetura que a gente não está discutindo essas mudanças que já deveriam estar sendo feitas? Sim, com certeza, não se está discutindo. Porque o marco do envelhecimento ativo da OMS, que é de 2002, se não me engano, ele fala, né, que para você desenvolver esse envelhecimento ativo, quais são os 4 pilares? Né? Saúde, aprendizado contínuo, participação e tem mais um, que é cuidado e proteção. Então, a questão da participação, não dá para você participar se você vive num ambiente hostil. E esse ambiente hostil, que eu digo, é a casa, a rua, a tecnologia. Né? Sim,
Tudo isso. Tudo isso, porque a Se tecnologia... você não dá acesso, Se não dá acesso, é hostil. exatamente. A calçada que não é acessível, é a possibilidade de você circular pelos lugares, questões de cidadania que você tem direito de ir e vir, tem direito de participar, tem direito de resolver coisas. Você vai num banco, é só caixa eletrônico. São questões tão básicas. Tudo bem, mas essas pessoas estão envelhecendo, daqui a pouco a população muda e essa população que está aí vai estar mais acostumada com a tecnologia? Pode até ser, mas a gente ainda está nessa fase de transição. Sim. Nessa questão da tecnologia. Agora, nessa questão do urbanismo e da arquitetura, é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, eu tenho hoje falado muito sobre isso, falado sobre economia, consumo, todas essas questões que a gente pode olhar assim, que os 50 a mais, 60 a mais, é um nicho. Não, não é um nicho. Nicho é um segmento, né, de características, assim, um recorte de características similares. A gente não é um recorte, a gente está, daqui a pouco, é a maior população. Sim, a gente não é um recorte populacional, a gente é a população. A população, a maior parcela da população brasileira. É isso que está caminhando. A gente vai ser, em 2030, a tendência também é que os 60 a mais serão em maior número do que jovens menores de 14 exatamente. Anos. Então, olha aí o mercado que está aí, as questões que estão aí. Então, todas as políticas públicas deveriam já estar sendo pensadas para isso. Madacul, chique é ser básica. Conheça a loja no link da descrição. Entendeu? Exatamente. E a gente não vê isso acontecendo, né? E a gente não vê, por exemplo, eu tenho os atendimentos que eu faço, mas quando a gente está andando pelas ruas, se você for andar, por exemplo, em bairros como Copacabana, aquelas pedras portuguesas em tudo quanto é canto, aquilo, o idoso para passar numa cadeira de roda, é tudo tão difícil, a estrutura é tão difícil, você tem tanta dificuldade para fazer com que aquelas pessoas transitem de uma forma segura, e na grande maioria não tem segurança nenhuma. Você tem as calçadas quebradas, você tem as rampas de acesso, que muitas vezes as pessoas param o carro na rampa de acesso, não tem esse respeito em entender que naquela região ali é uma rampa de acesso, então você não pode estar parando o carro ali. Você não vê a gente ainda falando dos ambientes coletivos, onde as pessoas também melhoram a acessibilidade. Quantos prédios ainda de moradia não tem rampa de acesso, só tem escada, a pessoa não tem como descer, não tem como, acontece um acidente, acontece um problema, você não consegue tirar a pessoa de dentro de casa. Então, assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão, que está todo mundo esperando todo mundo ficar muito velhinho para tomar uma atitude, enquanto, na verdade, não é lá na frente. A gente já tinha que estar fazendo isso. Já tinha que estar começando a pensar nisso. Agora. Você tem um bairro, eu moro em Copacabana. Copacabana é o bairro com o maior número de idosos a olhos vistos. Você percebe isso, sim, mas né, pelos índices. E é um bairro realmente muito difícil para a mobilidade. E quando a gente fala dessa questão da mobilidade, não é só essa acessibilidade que você falou do idoso, né? Você tem outras parcelas da população que também merecem uma atenção. Grávidas, mães com carrinhos de bebê, pessoas que estão com mobilidade reduzida momentânea, quebraram uma perna, pessoas com deficiência, que também acho que são 14% da população brasileira. Então, assim, tem um contingente populacional que merece respeito e merece exercer a sua cidadania de ir e vir, né, também. Então, a gente tem que estar muito atento realmente para tudo isso e começar a falar muito sobre isso. Aliás, é isso, eu estou buscando diversos caminhos. Acho que o pessoal, incentivar pessoas a viverem melhor e viverem com propósito, despertarem, né, para essas possibilidades que existem agora, com essa longevidade que a gente ganhou, quer dizer, acrescentar mais vida nos anos, né? Não mais anos de vida, mas mais vida nos anos, e as autoridades, para começar a prestar atenção que isso que está acontecendo é um movimento real. A longevidade, o envelhecimento da população não é uma questão para amanhã, é uma questão para agora. Isso está me lembrando, você está falando aí, eu estou lembrando de uma situação que eu passei há pouco tempo atrás no aeroporto, e
a menina que estava no balcão de informações, ela disse assim, meu Deus, vocês estão vendo isso? Aí eu olhei e falei, gente, o que está acontecendo? Ela, olha a fila da prioridade, está dobrando lá na frente, é mais prioridade do que todas as outras, o restante da fila. E realmente ela estava impressionada, e realmente era uma fila, Carla, enorme de prioridade, e enquanto a fila para a fileira 1, 2 e 3 tinham muito menos pessoas. E essa vai ser a realidade daqui para frente. A fila da terceira idade, a fila da prioridade, vai ser infinitamente maior do que o restante da população. E a gente não está, de novo, preparado para isso, porque o aeroporto também não está preparado para aquela multidão de pessoas. E agora já tem até em alguns lugares a fila dos 80 mais. Exatamente, né? Então tem 80 mais, 60 mais. Então, assim, porque cada vez mais a gente vai ter que lidar com essa situação que a gente ainda tem muita dificuldade e que a gente não está enxergando que não tem volta. Isso não vai mudar, isso não vai diminuir, isso não vai acontecer do nada, começar a nascer um monte de criança e vai ter menos velhinho. Muito pelo contrário, vai ficar todo mundo velhinho e vai nascer cada vez menos criança. Nesse lugar, quando a gente está falando de envelhecimento, o seu envelhecimento te assusta? Não, já assustou mais. Hoje em dia, não. É claro que eu quero envelhecer bem. Em termos de aparência, não me assusta, né? É claro que eu me cuido, eu faço exercício físico, eu cuido da minha alimentação, mas isso em busca de saúde. Eu acho que no momento que você busca a sua saúde, busca se realizar, você acaba ficando mais bonita. Claro. Né? Acho que isso vem para qualquer pessoa. Você está feliz porque você está feliz com a sua vida, exatamente, com o que você está fazendo. É claro, tem ruga, quando eu rio, eu sinto, ai meu Deus, estou cheio de ruga, estou mudando, agora os 60 anos chegaram, eu vejo isso, mas assim, é isso, se eu não viver isso, qual era a outra opção? Pois é, a segunda opção não é boa. Não é boa. Não é boa, ninguém quer. É isso. Agora, claro, eu quero ter saúde, é isso, né? Porque o envelhecimento com fragilidades, ele é muito duro. Sim. Né? Ele é muito duro. E a gente sabe que o envelhecimento não é igual para todo mundo, ainda mais num país tão desigual como o nosso. Eu não falo nem de aparência física, de beleza, de botox e plásticas, não sei o quê, e fazer esses procedimentos, ok? Eu já fiz, por exemplo, no olho, mas eu fiz até porque eu tinha muita pele no olho, a pele caía aqui e tudo, então eu acabei fazendo. Claro que isso também, né, deu uma rejuvenescida, deu uma levantada no olhar, mas também tinha uma questão de saúde, né, de visão. E a gente sabe que a vida num país como o nosso, ela é muito dura, né? Tanto que se atrela o envelhecimento com menos saúde à falta de escolaridade. Claro, porque tem vários determinantes para você envelhecer melhor. Claro. Né? Então, a gente sabe que tem muita gente que envelhece com pouca saúde. E o que eu quero é isso. O que eu espero é isso. Né? Que ter saúde, ter energia. Mas a finitude um dia chega, né? Mas eu penso, eu sempre falo isso, porque eu acho que existe uma questão muito diferente quando a gente olha para o envelhecimento com raiva, né? Porque tem gente que fica muito chateada de estar envelhecendo, mas também não quer morrer, mas também não quer envelhecer. É uma conta que não bate, né? Então eu acho que assim, não é ter raiva do processo, mas é entender o processo como parte da vida e buscar essa qualidade de vida. Porque também não adianta a gente pensar, eu estava falando isso aqui com a Jaque, do Jaque Sou Prata, não adianta também gastar todo o dinheiro que você tem com plástica e ter uma saúde física péssima. Claro. Né? Então você está aparentemente muito bem, mas na questão clínica e também emocional, quando a gente está pensando em saúde mental, está péssimo. Então eu acho que esse equilíbrio ele é muito necessário. Eu acho que a gente vive, e a gente está aqui discutindo essas questões sociais, políticas sociais, essa coisa toda, eu acho que a velhice para a mulher é mais cruel do que a velhice para o homem. Eu acho que socialmente a sociedade cobra da mulher esse envelhecimento perfeito,
né? A mulher tem que estar... Você tem que envelhecer, você tem que viver muito, mas com a mesma carinha de quando você tinha 35 anos, quando você tinha 30 anos. Né? Eles não querem que o tempo passe para a gente. Então, isso eu acho que é uma questão. E eu vejo uma cobrança menor em relação aos homens. Você não tem muita questão, por exemplo, do homem de cabelo branco, do homem que está claramente envelhecendo. Isso ainda tem uma coisa meio de o envelhecimento do homem de um jeito mais charmoso, né? E a mulher nunca é vista como um envelhecimento charmoso. Ele é sempre visto dentro de uma outra conotação. Mas ainda assim, eu acho que a gente também precisa brigar por esse lugar dessa aceitação do envelhecimento como ele é. Porque como é que eu vou exigir que você tenha a mesma cara de quando você tinha 25 anos? É impossível. É impossível. Você não pode estar exatamente como a sua filha. Claro. Não tem sentido, né? Então, eu acho que quando a gente vai trazendo também à luz essas coisas, porque cada vez mais há uma cobrança. Eu vi que esse ano eles deram uma mudança no perfil das redes sociais, eles estão falando muito que eles vão batalhar esse ano para que seja um ano do natural. Espaço Levelô, um espaço para sentir, saborear e ficar. Conheça o restaurante no link da descrição. Que, assim, menos filtro, menos isso, menos aquilo. Eu falei, tomara, né? Eu já vi que existe um movimento de algumas mulheres até famosas, atrizes, que falam um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa cobrança de você estar sempre linda, até porque, dependendo da profissão, é muito dura, né? Sim. Somente essa profissão de atriz, você acaba, quando vai ficando mais velha, você não consegue um papel, né? Mas o homem, realmente para o homem é muito mais fácil, né? Sim. A gente vê os homens... Ai, como ele ficou charmoso de cabelo branco, né? É isso. E a mulher... Eu tenho até um vídeo que eu fiz nas minhas redes sociais em que eu falo justamente do cabelo, né? Porque a mulher é sempre cobrada. Ai, cabelo curto. Ai, ela tá velha pro cabelo comprido. Ai, ela devia botar cabelo curto. Ah, por que ela deixou o cabelo branco? Ai, ficou tão velha, parece uma largada. Ah, não, então ela pintou o cabelo. Ah, tá disfarçando a idade. Entendeu? Então, tudo tá ruim. Tudo tá ruim, tudo tá ruim. Meu cabelo eu pinto, claro. Óbvio, eu pinto meu cabelo. A minha cor natural, de nascimento, é preto. Cabelo preto. Outro dia me perguntaram, qual é a cor natural do seu cabelo? Eu falei, preto. Preto, então você não pinta? Não, você me perguntou qual é a cor natural do meu cabelo. Uhum. Preto. Mas meu cabelo é pintado, óbvio. Né? Eu pinto meu cabelo. Por quê? Porque eu acho que eu não vou ficar bem de cabelo branco. Mas eu não estou escondendo que eu tenho 63 anos. Muitas vezes o meu cabelo fica branco aqui na raiz. E por uma situação ou outra eu não posso pintar, eu deixo até pintar. Ter tempo para pintar. Ter tempo para pintar. Então, assim, é muito do que é melhor para você, mas desde que não seja uma escravidão, não é? Não tem. Eu também pinto o meu cabelo. Meu cabelo agora também já está ficando bastante branco. Mas a gente teve aqui, uma vez, a Lu Fernandes esteve aqui, ela falou uma situação que ela passou que eu achei inacreditável. A Lu tem o cabelo branco e ela ama o cabelo branco dela. Ama. O cabelo dela é lindo, é impressionante. E ela ama. Então, assim, desde quando ele ficou branco, ela olhou, ela quis que o cabelo ficasse branco, ela foi cortando para que ele ficasse ali para que ele chegasse naquele tom. E ela estava muito... E o cabelo dela, ela falou que ela pintava muito de acaju. Era uma coisa assim e tal, enfim. E ela estava doida para aquele acaju sair, ela foi cortando, até que o cabelo ficou super branco. Aí um dia, ela encontrou com uma amiga, e essa amiga olhou para ela e disse assim, ai, mas era tão lindo o seu cabelo acaju. Aí ela falou, você acha que bom, mas eu tô tão feliz com ele assim. Mas olha, ele era muito lindo. Olha, ele era muito lindo. Quer dizer, não é mais bonito, né? Não é mais bonito. Nossa, ele era muito lindo. Aí ela, que bom que você gostava, tal, mas eu tô muito feliz com o meu cabelo assim, eu fiquei esperando que ele ficasse assim. Aí ela disse pra ela assim, Lu, me faz um favor, pinta pra mim, amiga, pinta ele de novo. E aí
Sabe? Olha que loucura. Então, assim, ela tá falando que ela tá feliz com o cabelo branco dela, a pessoa tá dizendo que era lindo do outro jeito, e ainda é constrangedor, né? Porque você só Chega tem a que ser, falar pra pessoa assim, desculpa, mas de quem é o cabelo? Né? Se você gosta tanto do cabelo acaju, pinte o seu de acaju, deixa o meu branco. Então, existe essa cobrança, como eu te falei, dessa loucura da gente estar dentro de um pacote, né, que tem que estar socialmente aceito. Eu nunca vi ninguém na vida falar do George Clooney feio. E olha que o George Clooney tá lá, né, bem velho já, e a gente ainda consegue enxergar aquele homem bonito, charmoso, e aí você vê uma pessoa no Oscar, no Grammy, falando da Julia Roberts que ela já não tá tão bonita assim. Por que não? Por que né? não, Por né? que não? Ela tá belíssima, mas é isso. Nossa, mas ela tá com muita ruga, né? Nossa, mas ela tá... Ué, gente, mas não tem outra maneira. É isso, né? Há quantos anos a Julia Roberts tá aí? E se a gente tá vendo ela envelhecer, é porque a gente envelheceu também. Mas tá tão linda, eu acho que ela tá linda. Linda, eu acho que ela tá muito linda, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade ainda de olhar para esse nosso envelhecimento de uma forma mais natural. E também mais generosa, né, Carla? Vamos combinar? De uma forma mais generosa. Não só com a gente mesma, mas com as outras pessoas. Com as outras pessoas, né? É isso, porque é muita loucura. E o que você acha, né, que daqui os próximos 10 anos da Carla, o que a Carla está pretendendo fazer com toda essa força, com toda essa coragem, com todos esses seus sonhos, essas suas vontades? Bom, hoje, como eu te disse, eu fomento, né, eu resumo o meu trabalho nessa questão de fomentar a longevidade ativa e a diversidade etária nesse país que está envelhecendo. Eu tenho o meu podcast, o 60 Pode Mais, onde eu trago histórias de pessoas que se reinventaram, de questões relativas aos 60 mais, saúde, urbanismo, violência, etc., empreendedorismo, foram vários temas. Tenho também os meus conteúdos na rede social, onde eu vou falando o que me interessa, e isso eu vou continuar. E faço palestras em empresas, eventos, sempre puxando para essa questão do envelhecimento da população, para essa população que precisa ser olhada, para essa mudança de consumo, de economia, de saúde, de políticas públicas em geral. Agora eu estou com um novo projeto, eu quero levar essa palestra para as escolas de ensino médio, porque o Estatuto da Pessoa Idosa fala sobre a questão de levar, no seu artigo 22, se não me engano é artigo 22, levar para o currículo das escolas esse tema, justamente para combater preconceito, para informar. Acho que isso é importante, a gente respeita o que a gente conhece, né? Quando a gente não conhece, aí vem o preconceito. Então, eu estou com esse projeto, já entrando em contato com as escolas, e continuar essa jornada. Eu acho o que eu descobri, o que eu me der vontade, o meu projeto é esse. O que me der vontade de fazer, eu vou lá e faço. Maravilhoso. Tá ouvindo isso aí, meu povo? O que me der vontade de fazer, eu vou lá e faço. Anota esta frase, porque isso é uma coisa importante, né? Porque senão fica assim, eu não tenho mais idade para isso, né? Eu não, acho que não vai dar mais tempo. Pelo amor de Deus, anota aí. Eu tô com vontade de fazer, vou lá e faço. Isso é bom. Lógico. Por exemplo, vamos falar de balé, né? Balé depois dos 60. Quantas mulheres estão aí dançando, né? Hoje em dia tem esse movimento de dança, de tudo depois dos 60. Seremos, sim, primeira bailarina do municipal? Provavelmente não. Lógico que não. Seremos felizes dançando e, de repente, com sapatilha de ponta, etc. Não é meu desejo. Eu dancei, eu fiz balé já no outro momento da vida. Não é meu desejo hoje fazer. Mas se tiver vontade de fazer, é isso. Vou lá e faço. É isso. Ela vai lá e faz. E você? A pergunta é, o que é que você está fazendo por você hoje? Você está levantando da sua cadeira, indo lá e fazer?
ou dando pro outro o protagonismo da sua vida, que isso é uma coisa que a gente não pode permitir, né? Exatamente. Então, pensem sobre isso. Meu amor, já temos 1 hora de podcast, porque Nossa, aqui a gente passa vai rápido. cara, a gente vai falando e de repente o tempo já passou e a gente não viu. Onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, meu perfil no Instagram é a Carla Cabral. Ok. LinkedIn é Carla Cabral de Alonso. Eu também escrevo no LinkedIn. E no YouTube, 60 Pode Mais. Maravilha. Tem vários episódios. Então, ó, a gente vai deixar tudo aqui, todos os arrobas, para todo mundo achar a Carla lá, para poder fazer contato com ela, fazer a pergunta que você quiser. Meu amor, muito obrigada por você ter vindo. Deixa eu te dar aqui os nossos presentes. Estão aqui perto de mim? Ai, graças a Deus. Aqui. Ó, a Nestlé fez Tem aí uma lata, deixa eu pegar aqui para você. Ó, Nutrem 60+, e tem também vários suplementos e principalmente o Guia Proidade. Eu amo o Guia Proidade porque eu acho que é um guia que traz muitas informações sobre muito que a gente estava falando aqui, né? E a gente fala sobre a importância. Essas são as receitinhas, tá? Receitinhas incríveis para poder fazer de lanchinho, essa coisa toda. E o guia que fala muito sobre, principalmente, a gente pensar nessa longevidade saudável e consciente e evitar o etarismo a qualquer custo. Com certeza. Né? Porque é o nosso grande objetivo. E você que tá aí, siga a gente nas redes sociais. Tenho mais um voucher para te dar, que eu esqueci aqui, antes que eu esqueça. Esse aqui é o Espaço Levelô. Eles vão estar dando um voucher para você conhecer o cardápio deles. Eles estão em Miguel Pereira e em breve no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Maravilha. Tá certo? Então, ó, passando aqui mais uma vez para agradecer todo mundo. Carla, espero que você volte outras vezes e eu tenho certeza que você aí de casa tá pensando, vai ficar aí, ó, pensando o que é que você está fazendo para ser protagonista da sua própria história. Pensa nisso e depois vem correndo aqui no canal contar pra gente, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.